Fala, minha galera esperta, Leanderson Lima na área. Vamos falar de Novo Horizontino versus Amazonas. Jogo ocorrido aqui pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E um jogo importantíssimo para o Amazonas, porque pelo menos ele trouxe um pontinho na bagagem. Gente, e claro que vai ter gente dizendo aqui, pô, poderia ter vencido. De fato, poderia ter vencido. De fato, saiu na frente com o gol do Kevin Ramírez. Mas, gente, a gente está falando de um time que está brigando para subir, de um time do pelotão de cima, de um time dificílimo, que aqui até ainda não tivemos o fechamento completo da rodada, mas os jogos não vão alterar a posição. Mas o Novo Horizontino, no momento, está na terceira posição da tabela, com 26 pontos conquistados. Então, a gente tem que colocar na balança a diferença entre as equipes. A gente tem que falar que os times estão brigando por objetivos diferentes dentro desse campeonato. Então, eu creio que o resultado fora de casa para o Amazonas FC foi bom. Aliás, vou melhorar, né? Foi muito bom. Porque pelo menos ele volta com um pontinho. Aí você diz assim, mas empatou. Beleza. Você sabe quando foi a última vez que o Amazonas conseguiu um pontinho fora de casa? Esse um pontinho foi na 8ª rodada ainda contra o Volta Redonda. Também um placar idêntico, 1-1. Então é claro que voltar a pontuar fora de casa para o time da Onça Pintada é uma coisa muito boa. Tudo bem, tomou o gol ali do Matheus Friso no apagar das luzes do primeiro tempo, mas também surpreendeu o Novo Horizontino fazendo um gol logo de saída, logo de cara, e isso foi muito bom para a equipe do técnico Guilherme Alves. Alguns aspectos aqui a gente vai dar uma olhada nas estatísticas desse jogo, né? Então aqui a gente teve, por exemplo, uma questão, pelo menos em termos de chute a gol, muito equilibradas, né? Foram 3 para o Novo Horizontino, 3 para o Amazonas. Ali de outras jogadas, de outros chutes que não foram ao gol. Por exemplo, a gente teve 15 do Novo Horizontino, 10 da Onça Pintada. Aonde o Novo Horizontino teve mais volume de jogo no total, né? Controle ali de posse de bola, foram 72% do Novo Horizontino contra 28% da Onça Pintada. Então a gente vê aí que o time amazonense optou, né, deu a bola para o adversário jogar, estava jogando em casa e apropou o jogo, tem muita qualidade esse time do Novo Horizontino, então coube ao Amazonas fazer o quê? Na maior parte do tempo e principalmente no segundo tempo, se defender, e fez isso de forma muito boa. Tenho que dizer que o Amazonas, assim, gostei demais da forma, até aquela coisa que o Guilherme Alves falou quando ele chegou, que ele disse que ele gosta do time, até como atacante que ele foi, ele gosta de ver o time propondo o jogo, ele gosta de ver o time indo para cima, porém, tinha que dançar conforme a música, e isso é fato, e ele fez, né, porque vem fazendo, principalmente nos últimos jogos, porque às vezes é a necessidade que pede, não é o treinador que quer, não é o elenco que quer, mas dada a situação do time na luta contra o rebaixamento e dada a condição do adversário, às vezes você tem que fazer isso, você tem que jogar fechando a casinha, porque senão, mano, você volta para casa sem nenhum pontinho na bagagem. E eu já tinha dito isso, já pensava isso antes desse jogo contra o Novo Horizontino. É o seguinte, se a gente vai jogar com as equipes mais qualificadas que estão jogando ali na parte, que estão na parte de cima da tabela, e se a gente conseguir pelo menos um pontinho na casa dos caras, tá lindo, tá maravilhoso. E foi isso que aconteceu. Falando aqui das trocas de passe, né, a gente teve 569 passes trocados nessa partida pelo Novo Horizontino contra 230 do Amazonas. E como o Amazonas realmente deu a bola para o adversário. Precisão nesses passes, 80%, 88% do Novo Horizontino contra 68% do Amazonas. Houve até um certo equilíbrio ali, até na questão das faltas, mas quem bateu mais aqui ainda foi o Novo Horizontino, que fez 13 contra
10 do Amazonas FC. Cartões amarelos também ficou ali na equivalência, né? 2 para o Novo Horizontino, 3 para o Amazonas. Impedimentos, né? Como foi mais ao sistema defensivo do Amazonas, a gente teve 4 impedimentos aí para o Novo Horizontino. E nos escanteios a gente teve 6 para o Novo Horizontino e 4 para o Amazonas FC. Então, gente, eu acho que é bom voltar com esse um pontinho, porque é aquela história, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, e esse papo cheio consegue aí livrar o Amazonas de um eventual rebaixamento. Como ficou a tabela ali no Z4, porque a gente está olhando sempre para o Z4, que é onde a gente está. Fechando aqui, o Amazonas é o 17º, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos. A gente tem 18º o Botafogo de Ribeirão Preto, com 13 pontos. O Atlético, 19º, com 12 pontos. E o Paysandu, segurando a lanterninha aqui, com 10 pontos. Essa configuração ainda, galera, ainda pode mudar? Pode mudar, mas vai ser pouca coisa, porque a gente tem, nesta segunda-feira, o jogo entre o Paysandu e a Ferroviária. E a gente tem o jogo entre o Cuiabá e o Botafogo de Ribeirão Preto. Se o Botafogo de Ribeirão Preto vence essa partida contra o Cuiabá, ele sai da zona de rebaixamento e ele empurra o Volta Redonda para o Z4. Então, assim, se isso acontece, ali pode ter, dependendo dos critérios de desempate, ali, saber quem é que fica na 17ª posição. A vida do Paysandu não vai mudar muito, se ele eventualmente conquistar uma vitória, mas se ele conquista uma vitória, ele chega a 13 pontos, ele fica a 1 ponto do Amazonas, e ele coloca o Atlético na lanterna do campeonato, gente. Agora, falando sobre a 15ª rodada, essa rodada a gente tem aí pela frente nada mais, nada menos do que o Atlético Paranaense, né, time da elite do futebol brasileiro, que caiu no ano passado e vai fazer esse primeiro jogo entre as duas equipes, vai ser no estádio Carlos Amit, em casa aqui, né, às 19h30 do próximo fim de semana. É um jogo difícil, gente? É. E aí, claro, joga aquela pressão para cima do Amazonas, porque o time precisa pontuar dentro de casa. Não tem para onde correr. Já perdeu muito ponto dentro de casa. Então, o adversário é difícil, é encrenca pela frente, mas não resta ao Amazonas outra coisa além de vencer esse jogo. Agora, eu estou gostando, gente, de ver, primeiro, né, a melhoria na questão física ali, porque o time está suportando até o final. Os jogadores a gente vê que estão se entregando. Gostei da estratégia nesse jogo específico do Guilherme Alves, onde ele saiu ali com o titular com o Rafael, que sabia que ia precisar cadenciar mais o meio-campo, ia precisar trabalhar mais essa zona de campo. Então, eu acho que foi uma boa estratégia. E, com certeza, hoje, o Amazonas FC, gente, pelo menos na minha opinião, na minha concepção, está se defendendo muito melhor do que em todo o resto da competição. Isso é muito importante pelo seguinte, gente. Tudo começa com um bom sistema defensivo. O primeiro trabalho que o Amazonas tem que fazer é melhorar esse sistema no sentido de não tomar gols. E isso o time vem fazendo. Também noto uma melhora ali no sistema ofensivo da equipe também, que sempre foi um gargalo nessa temporada. Mas ali, por exemplo, Kevin Ramírez, eu acho que está encaixando cada vez mais. E isso é muito bom, gente. É muito bom que a gente está vendo, que gera uma esperança para a sua torcida, para a torcida do Amazonas FC, no seguinte sentido, cara, dá para se salvar, sabe? E nem vai demorar muito para conseguir sair dessa zona de rebaixamento, que é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal. Se estiver na dúvida, tem um playlist aí Série B, vai verificar tudo aí que eu falei desde o início da competição, mas eu sempre disse o seguinte, né? Da questão matemática ali, quando a gente está vendo no que diz respeito à saída da zona de rebaixamento, não é tão difícil, mas você precisa ter sequência, você precisa, né, ir pontuando cada vez mais. Não significa dizer, gente, que a vida está resolvida, muito pelo contrário, até a gente conseguir sair, o primeiro passo é sair dessa zona de rebaixamento, como eu falei no vídeo passado, está cada vez mais perto,
é só não perder o fio da meada, é só não amolecer, é só continuar indo para cima que o Amazonas consegue sair da zona. Depois que sair da zona, aí tem que fazer uma outra coisa, que é caminhar para a chamada zona de segurança ali, sabe, na zona intermediária, no meião da tabela, para poder chegar ao final do campeonato e poder respirar aí, evitando uma tragédia que seria o eventual rebaixamento da equipe. É isso, pessoal. Esperança renovada. Vamos que na próxima semana o Amazonas possa garantir mais 3 pontos dentro de casa e que quando for jogar fora de casa, que continue fazendo isso, pontuando. Vamos que aqui, como vocês sabem, no canal do Leandro Lima, o futebol não para.